E chegamos no quinto episódio dessa sensacional segunda temporada de Loki, com um episódio chamado Ficção e Ciência, ou Ciência e Ficção. Afinal de contas, o Loki vai reconstruir toda a AVT e vai se tornar aquele que permanece? Ou tudo isso já fazia parte de um plano maior do grande mal que vem por aí? Quer entender todinho esse episódio? Então vem comigo que é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Sem enrolation, bora pra análise desse fantástico episódio. Iniciando exatamente da onde tinha parado o episódio anterior, né, com aquela cena chocante, dando a impressão de nada. Tivemos finalmente a confirmação de uma teoria que nós cravamos aqui na análise anterior e acertamos. O que aconteceu com o tear temporal foi uma grande poda de todos aqueles que estavam ali, exceto do Loki, que parece estar imune à radiação temporal. Embora nada tenha sido comprovado, dito de fato, mas realmente, ao que tudo indica, a espaguetização é a eliminação total daquela variante. Enquanto que a poda temporal, que tem aquele efeito todo colorido, né, que vem do bastão temporal, envia aquele indivíduo para o fim dos tempos, que é onde a Ravonna Renslayer está. E se foi uma grande poda, outra coisa que nós acertamos: cada um daqueles, com exceção do Loki, foi enviado para sua linha do tempo e para o seu lugar no tempo dentro do multiverso original antes de ser cooptado pela TVA. E cada um deles, óbvio, não se lembrava jamais de um dia ter passado pela AVT. Dessa forma, olhando as diversas linhas ramificadas, nós descobrimos então que de 2012 veio a doutora Willis para ser a caçadora B15. Será que ali também rolou a Batalha de Nova York? Se rolou, qual foi o resultado? Foi igual à linha sagrada ou teve um desfecho diferente? O Casey veio de 1962 e descobrimos que ele era ninguém mais, ninguém menos do que o famoso ladrão de bancos e da vida real realmente lá nos Estados Unidos. Um famosíssimo prisioneiro de Alcatraz, a grande prisão de Alcatraz, Frank Lee Morris, ou apenas Frank Morris. Frank Morris foi um dos 3 únicos indivíduos que conseguiram escapar da prisão de Alcatraz, juntamente com os irmãos Anglin, Clarence e John Anglin. Essa história ficou tão famosa nos Estados Unidos que virou até livro, né? A Fuga de Alcatraz, livro esse que depois foi base de inspiração para a adaptação cinematográfica de 1979 com o filme Alcatraz, A Fuga Impossível, onde Frank Morris foi interpretado pelo grande Clint Eastwood. Frank Morris tinha, entre várias características, uma delas a notável capacidade, a notável inteligência dele, dono de um QI altíssimo. Isso explica a inteligência dele dentro da própria AVT. Talvez seja por isso que ele foi cooptado por aquele que permanece, pelo seu alto grau de inteligência, para ser ali um dos braços direitos aí do Ouroboros nesse finalzinho de AVT, pelo menos, né? Por falar em Ouroboros, ele veio de 1994 e ele era, assim, um escritor de ficção científica e também um professor de física, um cientista. Sem sucesso na vida, com toda a sua genialidade não sendo devidamente reconhecida, ele vivia ali num laboratório, né, bem deficitário, e que você deve ter reparado que todo o cenário daquele laboratório é exatamente o mesmo cenário, só que todo repaginado, todo modernizado, né, com upgrades para ser o mesmo ambiente de trabalho dele dentro da AVT por 400 anos. E o nome do Ouroboros era AD Dog ou AD Dog. De 2022 veio o Dom. Dom, que é o nome real de Mobius M. Mobius. E a fixação dele por jet skis, agora a gente sabe porque ele era um vendedor da Piranha Power Sports, um vendedor de jet skis, né, que sabia tudo e mais um pouco e tinha paixão por esse meio de transporte aquático. E nessa linha ramificada de 2022, onde o Dom vive com seus 2 filhos, né, sem a esposa que ele diz ter sumido há bastante tempo, é muito provável que nessa linha também aconteceram os eventos do estalo do Thanos. Possivelmente, ele não fala em divórcio, separação, ele fala em sumiço. Então, 2022 estaríamos dentro do período do blip,
Então, possivelmente, né, só um chute aqui, a esposa do Dom, né, do Mobius, tenha sido uma das vitimadas pelo estalo do Thanos. Nesse episódio, Loki então descobre que não é aleatório. Com a ajuda do próprio Ouroboros, do tempo normal dele, ele descobre que realmente não há aleatoriedade nenhuma nesses deslizes temporais que voltaram a acontecer. Penso eu que esses deslizes voltaram a acontecer justamente por causa do colapso do tear, porque tinha sido pelo tear que ele tinha sido corrigido, e com o colapso do tear, creio eu, ele voltou a se deslizar pelo tempo, né? Já que a radiação temporal, repito mais uma vez, parece não ter efeito sobre ele. Por isso que ele fica se deslizando, fugindo das ramificações que estão sendo extintas. Não é aleatório porque ele sempre aparece para as auras temporais que estão próximas a ele. E mais do que isso, aprendemos que ele consegue parar sempre em momentos da própria história que ele, Loki, viveu. É como se ele deixasse um rastro no loop temporal da própria vida dele, e é dentro desse loop, pelos caminhos que ele traçou, que ele consegue viajar de qualquer forma. Tentando ajudar o Loki, Ouroboros então tem diversas ideias, usando a ciência, usando a ficção, dizendo que da ficção vem a razão, enquanto que da ciência vem a causa. Ele diz que seria possível talvez retornar para um ponto no espaço-tempo, desde que a aura temporal de todos, a aura temporal coletiva de todos, fosse colocada num único lugar. Na busca então de todos eles, com a ajuda do próprio livro da AVT, que foi o próprio Ouroboros que escreveu em dado momento, né? Mais uma vez naquele conceito de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O A.D. Doug recebe então o manual da AVT e, como um grande físico cientista que é, ele consegue em 18, 19 meses construir um pad temporal que abre a passagem ali para que ele possa encontrar com o Loki na onde ele estava, que era em 2022, em Cleveland, conversando com o Dom, que é o Mobius. Mas para Loki e Mobius passaram apenas alguns minutos. É um paradoxo temporal mais uma vez presente. A partir dali, usando esses surgimentos inesperados, quase que paranormais, né, de uma tecnologia de viagem no tempo, Loki então vai atrás de cada uma das variantes e, usando o seu poder de convencimento, ele consegue trazer cada uma das variantes para o laboratório, mas faltava trazer a Sylvie. E é justamente aí que começa o ponto de virada dentro do episódio. A Sylvie reconhece o Loki, obviamente, ela volta lá para 1982 para trabalhar no McDonald's e viver ali onde ela queria viver, em Broxton. E aí um surto de deslize temporal acontece com o Loki na frente da Sylvie e eles vão conversar. E é onde realmente a ficção é jogada na cara do Loki, qual é a razão pela qual ele realmente quer salvar a AVT. Na cabeça dele é para impedir que as muitas variantes de Kang venham, quando na realidade um Loki conhece outro Loki. Sylvie então diz: você é tão egoísta quanto eu, vamos lá, joga para mim qual é que é a verdade. E ali Loki mergulha dentro de si próprio e se descobre que o grande medo, o grande pavor dele era continuar sozinho, continuar seguindo uma sina de perdedor que parece ser a sina de todos os Lokis, né? Perder ao longo da vida, perder uma mãe, perder o amor de um pai, perder um irmão, perder a própria vida. E é nesse momento então que Loki decide tomar as rédeas da sua própria narrativa de vida e decide dar um basta nisso. Depois da Sylvie botar ele para pensar e sair fora, ele volta para o laboratório ali e decide libertar cada um. Olha, não esquece esse negócio de AVT, cada um volte para sua vida e vá ser feliz, porque eu não tenho o direito de acabar, de tolher de vocês a felicidade de vocês. Só que neste momento, a ramificação em que ele está também começa a desaparecer. A própria Sylvie vem correndo porque ela estava vendo 1982, onde ela estava, havia simplesmente evaporado da existência. Ela sai usando o grande pad dela ali, que era aquele que permanece, ela sai, vai ao encontro do Loki para dizer que não, que realmente ela topava ajudar, porque não haveria como parar mais aquele sumiço de todas as ramificações. Mas tão logo ela termina de falar,
Todos os amigos que o Loki zela tanto pela amizade, não queria ficar sozinho, ele queria justamente consertar a VT para não perder mais esses amigos que ele conseguiu ao longo desse pouco tempo. É sempre bom repetir, esse Loki é aquele que veio direto de 2012, da Batalha de Nova York, e ali ele veio vivendo toda essa experiência de transformação até chegar ali naquele momento. Esse novo Loki, então mudado, vê todos seus amigos irem para o brejo, toda a realidade ao seu redor se desfazer, mas mais uma vez ele mesmo não se desfaz. Ele não sofre o efeito do espaguete ali e ele consegue então dali se pirulitar dali, ele desliza pelo tempo e percebe então que naquele momento ele entende qual é o fator de deslize. A questão não era como, nem para onde e nem o porquê. A questão era quem. E esse quem é ele próprio, Loki. É o que ele deseja. Por isso que ele consegue deslizar. E agora ele entende que ele pode voltar inclusive para pontos do tempo em que ele viveu. Como ele ganhou exatamente essa habilidade ainda é um mistério. Mas o fato é que ele passa a controlar isso e ele entende. Foi aí que termina o episódio. Ele consegue voltar então pro ponto exato aonde Victor Time ele tá descendo as escadinhas ali de frente pro tear temporal para vestir o traje e sair para fora ali naquele corredor aonde ele teria que laçar o tear temporal para controlar o tear temporal. Já fica aqui o meu chute, com certeza ele vai impedir o Victor Time no próximo episódio de fazer isso. Ele, Loki, vai se colocar no lugar do Victor Time e vai sair ali para fora da VT em direção ao tear temporal. Qual que vai ser a dúvida? Será que isso que eu disse agora vai acontecer? Se realmente se comprovar a teoria de que o Loki é imune à radiação temporal, então ele não vai ser espaguetizado e vai conseguir cumprir a missão de laçar o tear temporal e vai salvar toda aquela realidade. Ou será que ele vai também sofrer a espaguetização, talvez mais tardia, e vai se sacrificar ali e todo o plano de salvar a VT vai pro brejo de novo, hein? A gente já sabe que no último episódio Kang vai voltar. Será que realmente Loki vai restaurar a AVT? Vai ser o grande herói da vez? Ou tudo não faz parte de um grande plano? Porque a gente nunca pode esquecer de uma fala lá do último episódio da primeira temporada e que aquele que permanece disse isso frente a uma afirmação da Sylvie. Vamos lembrar. No, we broke out of your little game. Wrong. Every step you took to get here, I paved the road. Por isso que eu falo que ainda não dá para cravar absolutamente nada. As teorias estão bombando na internet de que ele vai ser o grande novo chefão da VT, ele Loki, né? Mas não dá para cravar absolutamente nada nesse momento. Até a própria sequência do Kang tá aberta por conta das confusões do ator Jonathan Majors, né? Que tá para ser julgado aí por esses dias. A Marvel trabalha com um segundo plano, sim, até de substituição do ator se ele for condenado. Há quem diga, inclusive, que se ele for condenado, Kang será derrotado de alguma forma em algum filme pra frente, aí alguma regravação pra frente, e eles vão trazer de vez mesmo o Doutor Destino, Victor Von Doom. Um grande easter egg também que a gente viu nesse episódio, que é o próprio título do livro escrito pelo A.D. Doug, né, que é o Ouroboros, que é The Zartan Conte, gente, que a gente já tinha visto inclusive nasquelas cenas, né, dos créditos de encerramento dos episódios, né, a contingência de Zartan. Zartan, na verdade, é um vilãozão que vem de lá da franquia G.I. Joe e ele é mestre dos disfarces. Será que isso foi meramente uma coincidência ou tem tudo a ver com o deus da trapaça, o Loki, hein? E pra acabar, sim, tivemos uma cena pós-crédito, ou melhor, tivemos um áudio pós-crédito. Pela segunda vez na história do CM, nós temos apenas um ruído, né? Apenas um áudio representando o fim de um episódio. A primeira vez que isso aconteceu foi no final de Endgame, né, Vingadores Ultimato, onde nós ouvimos lá as marteladas, né, do Tony Stark fazendo ali na caverna a sua armadura, né, pro Homem de Ferro. Nós ouvimos agora a voz eletrônica do Zaniak, né, dizendo que quer dizer, é a voz do jogo, né? Dizendo que você perdeu apenas aquele jogo, mas basta pôr uma moeda e você tem uma nova chance de vencer. É ou não é o que está acontecendo com o Loki nesse momento? Ao controlar o seu dom, a sua habilidade de voltar, deslizar pelo tempo, agora indo com consciência para onde ele quer,
Ele simplesmente está colocando uma nova moeda na máquina e vai recomeçar o jogo tentando vencer. Meu palpite para o encerramento da série: acho que vai dar ruim. Não acho que o Loki vai conseguir ser vitorioso, e explico por quê. Essa série, a segunda temporada, ela é sim o pano de fundo de abertura oficial de toda a saga das Guerras Secretas. Então o Kang, o Conquistador, tem que sair vitorioso de alguma forma, ou senão ele não vai morrer. Essa série tem que mostrar pra gente o que vem pela frente, e o que vem pela frente é a construção de uma saga, de um grande problema. Loki se tornar vencedor nesse momento é praticamente a extinção da saga, então não acredito que isso aconteça. Prevejo sim um episódio frenético, cheias de idas e vindas, muitas reviravoltas, mas de um final extremamente tenso. É só um chute da minha parte. E te agradeço demais de você ter ficado comigo nesse vídeo até agora. Um vídeo comprido, mas mereceu realmente muita coisa para falar. Então deixa aqui a inscrição se você não deixou no começo, vem fazer parte da família, junto com toda a galera. Manda ver nesse like, que é esse like que vai hypar o nosso canal aqui. E de resto eu desejo que vocês fiquem bem, permaneçam bem, se cuidem, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.